Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa científica na graduação com o neurocirurgião Dr. Adilson. Então, fique com nós aí até o final dessa aula, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para vocês, principalmente a galera que já está na faculdade de medicina, que é estudante de medicina e acompanha aqui o meu trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre produção científica. E eu, como trago bastante conteúdo científico aqui para vocês, né, eu sempre pauto essa questão, né, menos achismo e mais ciência. Eu acho que pode agregar muito para vocês que têm o sonho de se tornarem médicos ou médicas. Porque a medicina, a gente pratica uma medicina baseada em evidências, né? A gente sempre segue preceitos científicos. Então, fiquem com nós aí até o final. E aí, doutor, tudo bem? E aí, tudo bom? Prazer aí estar com você nessa live aí para a gente falar um pouquinho sobre pesquisa científica, né? O prazer é todo meu, doutor. Fiquei muito feliz aí quando tu entrou em contato para a gente poder produzir esse conteúdo, porque eu prego muito aqui no meu Instagram uma medicina baseada em evidência, né? Eu falo sempre para eles artigos científicos, né? Hoje a gente tem muita picaretagem na medicina, né? Umas teorias aí que o pessoal acaba criando. Então é interessante a gente já para a galera que já vai começar, né, que tem o sonho de ser médico, já pensar nessa forma científica. Quanto mais cedo a gente começar, sempre melhor o resultado. Perfeito. E doutor, para nós começar um pouquinho aqui, tu quer contar um pouquinho do teu currículo aí, o que tu faz atualmente, para o pessoal ter uma noção? Então, meu nome é Adilson de Oliveira, obviamente, eu sou neurocirurgião, né? Eu me graduei em 2013 pela Universidade Agostinho Neto. Aí, em 2015, eu comecei minha residência em neurocirurgia na USP. Eu fiz a residência em neurocirurgia e aí fiz o fellow em nervos periféricos, então eu sou diferenciado nessa área. E agora comecei o meu doutorado, né, que é um doutorado direto, né, que é uma das formas que existe, né, você pode fazer mestrado e depois doutorado, ou se cumprir determinados critérios, você pode fazer um doutorado direto. Não precisa fazer o mestrado no caso daí. Isso. E eu faço, além de neurocirurgia, nervos periféricos, faço pesquisa, né? Faço pesquisa baseada nessas duas áreas e também educação médica, que é uma coisa que eu venho a fazer há algum tempo. Durante os primeiros anos de residência, a produção científica foi um pouquinho menor, por motivos óbvios, mas nos 2 últimos anos deu para dar um gás bom e a gente fez aí mais de 20 publicações em revistas internacionais nos últimos 18 meses, mais ou menos. Só esse ano foram, acho que 12, 11 por aí. Então está dando para apostar bastante nessa vertente, variando desenhos de estudos e tal. E a ideia é a gente tentar transmitir essa experiência para o pessoal e desmistificar algumas coisas que parecem ser muito complicadas, mas na verdade não são. Perfeito. E eu acho incrível, né, a gente pensar dessa forma, que a produção científica ela não precisa ser algo tão difícil assim. A gente pode construir algumas estratégias para deixar ela mais fácil, digamos assim, né? O pessoal sofre muito com o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso na faculdade de medicina, porque não tem essa noção, né? E até nós estávamos conversando antes dessa questão da epidemiologia que a gente tem na faculdade de medicina, e é muito fraco, né? Por exemplo, para mim foi 1 mês e meio só. E então, assim, não tem como tu ter uma noção, né, da questão matemática do estudo científico com 1 mês e meio de aula, né? Sim. E eu acho que mais do que o tempo é a abordagem que se faz, que é uma abordagem não prática, né? A gente fica aí navegando em tipos de estudo, desenhos de estudo, fica aí falando mais de epidemiologia do que propriamente de... Tudo bem, e agora? Eu passei nessa disciplina como melhor aluno, mas eu não sei como faz um trabalho, qual o primeiro passo, qual o segundo, qual o terceiro, até ter um artigo publicado. Eu acho que a gente peca mais, ou peca muito nesse aspecto, né? Perfeito. E para nós começar aqui, doutor, eu queria comentar contigo, porque essa é uma dúvida que pipoca bastante no meu direct aqui, da galera perguntando do inglês, a importância do inglês para a faculdade de medicina. Então, durante a faculdade de medicina, a gente lê muitos artigos científicos em inglês. E eu penso que para você conseguir publicar um artigo científico numa revista internacional, você tem que dominar o inglês, porque a gente aprende lendo, né, doutor? Verdade. O inglês
Infelizmente, ele é obrigatório, tá? Não é importante ou um diferencial. O inglês é obrigatório para médico e para futuro médico. Você precisa ter pelo menos um nível médio de inglês, que lhe permita ler, entender e escrever, se necessário, se for essa a sua pretensão. Obviamente, quando você vai fazer artigos, existem empresas, algumas delas prestigiadas, que prestam assistência, né, para a escrita inglesa, porque a maior parte das revistas, principalmente as mais diferenciadas, quando a revista não é feita, quando nenhum dos autores é um nativo de inglês, eles exigem que o artigo seja revisado por alguma dessas empresas especializadas e com nativos. Mas se você não sabe ler inglês, primeiramente você não vai conseguir ler só mesmo para o seu aprendizado, para a prática clínica, porque a maior parte dos artigos, a maior parte não, todos os artigos importantes, eles estão em inglês. Eu costumo falar para as pessoas assim, ó, estou na dúvida, vou publicar um artigo, Adilson, faço em português, faço em inglês, faço assim, ó. Se você acha que seu artigo não vale a pena ser publicado em inglês, é porque, na verdade, ele não vale a pena ser publicado. Se valer a pena ser publicado, é para ser em inglês. Que essa é a linguagem oficial, hoje em dia, da produção científica. O chinês, que é um centro que produz bastante, se ele produz algo bom, ele sempre publica em inglês, nunca publica em chinês. O francês, que produz um artigo bom, ele publica em inglês. As revistas brasileiras boas, todas as revistas brasileiras boas, são em inglês, não são em português. Entendeu? Então, é algo incontornável hoje em dia. Então, você precisa arranjar alguma estratégia, alguma coisa, mas você precisa melhorar seu inglês para um nível pelo menos médio. Pelo menos médio. E alguma dica, além eu penso que a principal conselho aí para a galera que não domina tão bem o inglês é ler bastante, né? Pegar bastante artigo, pegar toda semana lá no PubMed, catar um artigo que seja um tema que você goste, você lê ele, né? Pode usar alguns termos que você não entende, pode usar o Google Tradutor, mas eu penso que a prática, no longo prazo, você acaba pegando o inglês. Tem algum outro conselho que você agregaria aqui para a galera que não domina tão bem o inglês, que está na faculdade de medicina e quer melhorar essa curva de aprendizagem do inglês? Se você já fala alguma coisa de inglês, você já tem alguma coisa de inglês, você pode partir para a prática, né? Hoje em dia a gente tem muitos podcasts, tem muitos audiobooks, então você parte para isso e você, ao mesmo tempo que está aprendendo o conteúdo científico, você está treinando o seu inglês. Mas se é zero, eu acho que você precisa partir mesmo para os métodos convencionais. Você precisa, de algum modo, ir para alguma escola e sair do zero, pelo menos para o intermédio, e aí do intermédio você pode usar métodos mais alternativos. Perfeito. E doutor, uma coisa que eu queria te perguntar também, que é uma dúvida assim, que eu tenho bastante, né? Às vezes eu fico me questionando como que eu devo ler o artigo científico, pensando num contexto, né, de que eu vou precisar ler bastante artigos científicos para poder fazer a minha produção, né? Então eu vou consumir bastante conteúdo, né? Vamos pegar aí nervos periféricos, que é a tua especialidade, então eu vou lá no PubMed, pesquiso nervos periféricos e eu leio bastante artigos científicos para que no futuro eu consiga produzir um artigo de nervos periféricos. E aí a pergunta é o seguinte, como que eu devo ler esse artigo? Como que eu devo estudar o artigo científico? Será que eu vou direto para a conclusão? Ou eu leio ele corrido? Ou eu vou para a metodologia, depois introdução, depois considerações finais? Como que tu faz para ler um artigo científico e absorver o máximo de conhecimento dele? Isso é muito interessante. Eu vou falar para você primeiro como você não deve ler. O que todo mundo faz, que é o que não se deve fazer, é ler o resumo. A pessoa chega para você e fala, Deus, eu já li o trabalho que mostra que tal e tal. Mas você leu o trabalho, né? Eu li apenas o resumo. Se você leu o resumo, você não leu o trabalho. Se você leu o resumo, você leu os pontos que o autor acha que são fundamentais sobre aquele trabalho. Mas lembrar que a leitura científica, a análise da evidência, ela é sempre crítica. Você faz uma análise crítica da evidência disponível. Então, a leitura científica deve ser crítica. Então, como é o jeito certo de você ler um artigo? Primeiro, você não lê o artigo do mesmo jeito para diferentes finalidades. Uma coisa é você quer ler para aprender conceitos básicos, uma coisa você quer ler para definir condutas médicas, e outra terceira coisa é você quer ler para produzir ciência. E isso depende também do nível de conhecimento que você já tem sobre o tema. Lembra que um conhecimento novo dá-se sempre baseado no conhecimento anterior. Quando eu vou ler um artigo, hoje em dia, obviamente não leio de qualquer coisa, leio das coisas que me interessam,
Eu só leio, não falei isso para alguém hoje, eu só leio a metodologia e os resultados, só isso. O resto é por minha conta. O resto é por minha conta. Eu estou a ler um artigo sobre aneurisma cerebral, já sei o que é aneurisma cerebral, já sei a epidemiologia, já sei a fisiopatologia, então eu não leio a introdução, porque é isso que está na introdução. Eu não leio a discussão, porque é a opinião do autor, muito menos a conclusão, porque também é a opinião do autor. Eu leio só a metodologia, e aí eu faço a minha análise crítica, se fizeram a melhor análise estatística ou não, se foi o melhor método de seleção dos pacientes ou não, e vejo o resultado, e pronto, e tiro as minhas conclusões, a minha discussão. Mas se você é principiante, você não tem conhecimento sobre o assunto, você deve ler todos os componentes do artigo e tentar, mesmo dentro das suas limitações, tentar fazer sempre uma análise crítica. Não engolir em seco o que o artigo fala, tá? E se você tiver escolher uma parte do artigo para não leia a conclusão. A conclusão é o que o autor quer. Às vezes a conclusão é completamente... Não é raro, a conclusão é completamente na contramão do que o artigo fala. Então, não é para você ler o resumo e falar que é aquilo, baseado na conclusão que está. Perfeito, perfeito. Então, no meu caso, por exemplo, até eu comentei contigo, eu quero fazer um trabalho sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e é um tópico que eu domino, a fisiopatologia, né? É um estudo, como eu fui diagnosticado com 12 anos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um tópico que eu domino bastante, eu estudo bastante receptores dopaminérgicos no encéfalo, então é um tópico que eu domino bastante, eu estudo bastante, então, na minha percepção, para mim poder produzir o meu TCC sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu vou focar mais, então, na metodologia, pensando em montar a minha metodologia depois, né? Seria essa a percepção. Exatamente. E se no caso eu não domino o transtorno de atenção e hiperatividade ou nervos periféricos, aí não, daí eu tenho que ver a introdução, tenho que ver a metodologia, discussão, então, aí depende ver o passo... do que você tá, aí depende do que você está fazendo. Se você está lendo o artigo para ter o conhecimento teórico basal, você quer aprender o que é isso, aí você precisa ler o artigo todo. E uma coisa que eu acho que talvez venha antes dessa pergunta é que tipo de artigo você deve ler para cada coisa. Eu não sei o que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu quero aprender. Bom, não vai ler um ensaio clínico, não vai ler uma corte, não vai ler um relato de caso de um caso diferente. Você vai ler uma revisão de literatura e vai ler ela completa e vai engolir em seco. Pronto, é isso. Eu já estudei sobre o tema. Eu estou lendo para adotar condutas nos pacientes. Eu vou passar agora no ambulatório. Então, você vai ler um ensaio clínico, se existir. Uma meta-análise, se existir. Vai ler trabalhos que baseiam-se, que frisem, que foquem na conduta. E você vai ler metodologia e resultado. Metodologia e resultado. É isso aí. E você vai analisar o resultado se você tiver já algum treinamento nisso. E vai variando nesse aspecto. No caso de para construir um trabalho, como é que eu faço a parte de revisão de bibliografia para construir um trabalho? Primeiro, eu faço a pesquisa bibliográfica na base de dados mais conceituada, que é o PubMed. Acho o que, na minha opinião, são os 10 trabalhos mais relevantes sobre o tema. Desses 10, leio o resumo dos 10. A partir do resumo, escolho 5 e eu leio os 5 na íntegra. Quando eu leio 5 trabalhos sobre Doutor, o tema... como que eu escolho esses 10 melhores trabalhos? Tem alguma coisa que eu devo focar mais? Tem algumas dicas. Primeiro, se você já estuda sobre o tema, você conhece os autores, né? Você pode ir pelos autores, você já sabe quais são os autores mais prestigiados sobre o tema, pelos países, pelo título. Se você não sabe nada disso, tudo bem, ainda tem solução. Faça a pesquisa no Google Acadêmico e vá pelo número de citações. Os artigos mais importantes são os que têm maior número de citações. E, para nossa sorte, ainda maior, são os que aparecem na primeira página. Então, laboratório também, né? Os artigos que aparecem na primeira página, quer no Google Acadêmico é automático, isso no PubMed você precisa configurar para mais relevantes, às vezes ele está configurado para mais recentes, ele já te dá. Se você for pesquisar no PubMed, tem um filtro lá em cima que é modo de apresentação, ordem de apresentação. E aí acho que tem 3 opções, mais recentes, mais relevantes e melhor combinação, best match. E aí se você colocar mais relevante, ele já te dá o artigo que tem mais citações, ou seja, o artigo que foi mais usado por outros autores para fazer artigos. Então, você pode usar esse parâmetro indireto.
Entendeu? Então, você precisa de algum modo identificar. Porque você não vai poder, quando você fala, já fiz a revisão de literatura do tema, na verdade, você não conseguiu ler toda a literatura do tema. Você vai ler 5, 10, 15 artigos mais relevantes. E aí, quando você for escrever o artigo e te faltarem alguns dados, aí sim, você pode procurar especificamente um artigo sobre isso. Eu estou escrevendo um artigo, não sei qual é a faixa etária mais frequente. Aí paro de escrever, entro no PubMed e procuro um artigo só para responder isso. Aí eu vou procurar um artigo de epidemiologia. Pronto, é isso. Vejo esse dado, nem leio o artigo. Vejo esse dado, coloco lá e resolvi. Perfeito. Então, em um primeiro momento, eu vou fazer uma garimpada ali, né, digamos assim, nos artigos mais top, os 10 mais top. Vou selecionar baseado nos autores e nas citações que esses autores têm lá no Google Acadêmico. Eu posso botar uma métrica também de faculdade, né? Por exemplo, ontem na minha aula eu citei um estudo feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, ou seja, é um estudo top, né? Já parte dessa premissa. Você tem vários parâmetros para ver se o estudo é bom, né? O número de citações é um parâmetro bem objetivo. Os autores, né? Autores já são conhecidos, que é uma pessoa que é respeitável no tema. A universidade, a revista, né? Você tem algum trabalho que saiu no New England, por exemplo, eu quando vou falar para as pessoas, vou conversar com as pessoas sobre jejum intermitente, você me fala assim, ó, tem um trabalho que saiu no New England no dia 26 de dezembro de 2019. Quando eu falo isso, o que eu quero mostrar é a autoridade do trabalho, porque é um trabalho de revisão que foi publicado no New England. Então, primeiro é que não é fácil publicar um trabalho de revisão. No New England é praticamente impossível. Então, só quando eu falo isso, eu começo sempre a conversa assim, ó, jejum intermitente é muito bom, porque tem um trabalho publicado no New England em dezembro de 2019 que mostra que fisiologicamente beneficia quase todos os sistemas de órgãos. Então, eu estou em jejum ainda, doutor. Não comi ainda. São 20 horas já, que é 24 horas. Quase 20, vou bater 24 horas, porque hoje é um dia que eu tenho que estudar muito, então eu não gosto de alterar a minha glicemia durante a minha sessão de estudo. Mas daí num dia anterior eu faço uma estratégia alimentar carb up, né? Eu aumento a minha quantidade de carboidratos para armazenar mais glicogênio. E aí, no outro dia, como eu tenho que manter a minha performance mental alta durante o dia, e eu não quero fazer essa alteração glicêmica, aí eu faço jejum de 24 horas. É interessante. Esse artigo fala muito disso, né? De balanços glicêmicos, de variações glicêmicas, e mostra que é excelente. Para a cognição é ótimo. O que as pessoas se perdem é que pensam que isso é uma coisa só para emagrecer. Aí não é, infelizmente. Não é, né? E também tu treinar o teu corpo para isso, né? Não é do dia para noite. Tem algumas pessoas que vão ver, então amanhã eu não vou ficar, vou sem fazer comer. 20, exatamente, vou fazer 24 horas amanhã. Aí são anos, né, doutor? Faz mais de 7 anos que eu sou praticante de jejum intermitente, é a estratégia que mais se adaptou para minha rotina. Então, o meu corpo ele tá adaptado, o meu pâncreas ele tá adaptado a produzir o glucagon, produzir glicogenólise, né, quebrar o glicogênio em glicose para me manter ali a minha performance mental. Então eu não fico fadigado ao longo da minha sessão de estudo, né, porque eu treinei o meu corpo para isso. Com certeza, com certeza. É uma questão de treinamento, os benefícios são excelentes. Então, esse é um parâmetro também. A revista é um parâmetro. E muitas pessoas, hoje em dia, muitas pessoas falam, o Lancet teve um artigo retratado, velho. Quem fala isso é porque, obviamente, não acompanha a pesquisa, porque existe uma base de dados só para artigos retirados, que se chama retractions. Isso que aconteceu agora no Covid não foi a primeira vez na história da humanidade, não foi a primeira vez na história do The Lancet, não é a primeira vez que vai acontecer no New England, no Journal of Neurosurgery teve. Existe uma base de dados para artigos retirados. Se existe uma base de dados é porque são muitos. Isso não foi um evento, não foi, não, agora o Lancet é uma merda porque tirou um artigo. Não é nada disso. Tá? Então, e na medicina, e uma coisa que eu gosto bastante de dizer aqui para os meus seguidores, que na medicina a exceção não diz a regra. Então uma exceção não vai dizer a regra. Exatamente. O que é raro é raro. Então o prestígio da revista não se faz com um artigo. E o contrário também é válido. Se uma revista está no New England, ou se um artigo está no New England, não quer dizer que, de certeza absoluta, esse artigo é bom. Não quer dizer isso. Não quer dizer que não existam artigos ruins no New England. Existem. O que eu quero dizer é que a chance de um artigo ruim aparecer no New England, no Nature, no The Lancet, no JAMA, é baixíssima. Então, se você não tem mais parâmetros para escolher o artigo, você pode usar essa, porque outra pessoa já escolheu. Os revisores do JAMA já escolheram esse artigo para ser publicado no JAMA. Os revisores do JAMA, que são especialistas, eles leram o artigo e falaram: esse artigo é bom o suficiente para ficar aqui no JAMA. Então, você pode usar esse parâmetro da revista de publicação, sim, para definir se um artigo é bom ou não.
Perfeito. Então passamos essa parte e eu queria te perguntar, que eu acho que essa também é uma dúvida que alguns estudantes de medicina têm. Qual que é a importância da produção científica durante a graduação, pensando num contexto de eu conseguir uma scholarship no Reino Unido, por exemplo, ou nos Estados Unidos, né, uma bolsa de estudos para fazer medical school, para mim conseguir fazer uma boa residência, assim como você conseguiu passar na residência de neurocirurgia da faculdade do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é uma das melhores escolas médicas da América Latina, a importância que tem a produção científica para depois eu conseguir um fellow na Europa ou nos Estados Unidos, qual que é a importância, qual que é a relevância que isso tem para a minha formação médica no longo prazo? Então, a produção científica é com certeza absoluta um grande diferencial. E você deve pensar nisso a longo prazo, como você falou. E se você for pensar a longo prazo, você tem que claramente dividir em dois braços. Se você quer realmente ter uma carreira acadêmica, uma carreira de pesquisa. O outro, não, quero só para ter um currículozinho, fazer a minha prova de residência e entrar e beleza. Para só ter um currículozinho, porque entendam que não vamos ser todos pesquisadores, nem é viável todos serem pesquisadores. Se todo mundo for cantor, não tem plateia. Então, se todo mundo for pesquisador, não tem leitores. Então, não é viável todo mundo ser pesquisador. Não é obrigatório todo médico fazer pesquisa. O que é obrigatório é todo médico saber ler os artigos. Produzir os artigos é uma pequena minoria que tem que fazer isso, os outros ficam lá para ler. Tá? Então, se você escolher ser do grupo que só vai ler, completamente normal, beleza, tá tudo bem. Mas você vai precisar de ter um ou outro, 1, 2, 3 no seu currículo para essas coisas que você falou. Você vai mandar uma carta para fazer um intercâmbio fora? É indecente se você não tiver nenhum artigo publicado. Você vai prestar prova de residência, prova de título de especialista, é indecente se você não tiver nenhum artigo publicado. Então, se seu objetivo é esse, eu acho que o caminho ideal é juntar algum grupo da sua universidade que já sabe que faz pesquisa, você participar na pesquisa com um papel menor, você é o cara que pega o hemograma, você é o cara que coleta dados, enfim, porque você não quer ser pesquisador, você quer ter uma pesquisa no currículo. Você entra numa pesquisa com um papel maior, o artigo vai sair, você vai ser um dos coautores, e é isso que conta no currículo. Quando você faz seu currículo, tá lá, 2, 3 artiguinhos, tá resolvido. Lembra que desse modo que eu falei, você não aprendeu como se faz pesquisa, você só colocou lá no currículo, mas porque você mesmo definiu que você não quer aprender, você não quer fazer carreira acadêmica, você quer ser só um técnico. Mas isso não é errado, beleza. Mas se você tem dúvida do que você quer ser, ou você já definiu que você quer fazer uma carreira acadêmica, eu quero dizer fazer pesquisa, fazer mestrado e ou doutorado. Isso é uma carreira acadêmica? Então, o ideal é você aprender como se faz. E o caminho para você aprender como se faz é um só, é fazendo. E quanto mais cedo você começar a fazer, na graduação inclusive, melhor. O grande erro do pesquisador principiante é que ele quer começar a fazer a pesquisa descobrindo a cura do HIV, a cura do Covid, a cura do glioblastoma. Isso é impossível. O cara que vai descobrir a cura do HIV, ele vai ter um perfil parecido com o cara que descobriu a cura do HIV. Quando o Luc Montagnier descobriu o HIV, não foi o primeiro artigo dele, não foi o Luc Montagnier, primeiro artigo, descobriu o vírus do HIV. Não foi assim. Ele tinha 40 artigos publicados sobre virologia, ele era um virologista com 30 anos de experiência, aí ele descobriu o HIV. E se chegarmos à cura do HIV, que eu acho que inclusive a gente está perto, pelos trabalhos que têm saído, o pesquisador que vai descobrir com certeza absoluta vai ser assim. Vai ser um pesquisador que tem 40 trabalhos sobre HIV, é um virologista de carreira mundial, tem um laboratório, e aí sim ele descobriu a cura do HIV. É isso. Você, pesquisador iniciante, se você optar por tentar descobrir a cura do HIV, você vai desistir da pesquisa. Você vai ver que é praticamente impossível. Você não tem um laboratório, você nem sabe a estrutura do vírus do HIV, você nunca nem viu o vírus do HIV. Como você vai descobrir a cura do HIV? Entendeu? Então você precisa começar por pesquisa simples. A cura do HIV não é um trabalho isolado, é um conjunto de trabalhos. Relatos de casos de pacientes que tiveram remissão de HIV, coortes de pacientes com HIV com resultados diferentes. Então, você tem que começar por esses desenhos mais simples. E o que é que eu estou chamando de desenhos simples? Relato de caso, séries de casos e trabalhos transversais. Se você fizer 2, 3, 10 desses, boa. Faz um trabalho prospectivo, não randomizado. Fez 2, faz um trabalho prospectivo, randomizado.
E aí vai, é igualzinho qualquer coisa, igualzinho no esporte. O cara joga muito, tem 11 anos, não vai para os sêniores. Você pode jogar muito, você até tem 11 anos. Juvenis, júniores, sêniores, equipe B. Você pode jogar muito, joga na equipe B, um ano que seja. E aí depois você vai para a equipe A. Então, o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid, foi para a equipe B. Não quer dizer que não sabiam que ele é craque. Mas é porque existe um caminho. Então, na pesquisa é igual, tá? Então, primeira dica é essa. Não comece fazendo pesquisa querendo descobrir a cura do câncer. Você vai falhar. Segunda dica dá para começar sozinho. Dá, mas eu fiz isso. É muito doloroso. Você vai fazer 10 vezes mais esforço. Você vai apanhar demais, igual apanhei demais. Você vai se cansar muito. Existe um risco grande de você desistir se não tiver muita vontade. Então, o ideal é você tentar procurar alguém que sabe e faz. Lembra que eu falei as duas coisas, sabe e faz. Porque existem pessoas que sabem, realmente sabem, mas não fazem. Precisa ser alguém que sabe e faz. Se você estiver na dúvida entre o que mais sabe e o que mais faz, vai no que mais faz. Porque você precisa que aconteça. Você precisa ter o gostinho, quando eu falo as pessoas, você precisa ter o gostinho do preto no branco. Você precisa ter o gostinho do artiguinho com seu nome lá. Isso motiva muito o pesquisador principiante. Ver que é possível fazer um artigo. Então você precisa procurar um professor, um colega mais velho, qualquer pessoa que sabe, esse faz artigo científico. Vai lá, fala com ele. Quem faz artigo nunca recusa ninguém. Vai lá, fala com ele, fala, eu quero fazer um artigo, não sei nem como começar, ou sei como começar. Enfim, fala a tua situação e eu acho que isso resulta. Eu acho que esses são os passos iniciais para se fazer pesquisa científica na graduação. Na graduação. Vamos falar desse contexto específico. Ou na pós-graduação para quem nunca fez. Perfeito. Então, tu acha que se o cara conseguir fazer ali 3 estudos científicos, publicar numa revista internacional, uma revista top, ele já consegue se destacar na prova de residência, já consegue se destacar em alguns processos seletivos, mesmo aquela pessoa que não quer ser pesquisador, mas que quer fazer um currículo bom ao longo da graduação, tu acha que 3 ali estudos, um relato de caso, um estudo randomizado, uma revisão científica. Não, randomizado, pelo amor de Deus, randomizado é o topo da cereja. Precisa entender uma coisa sobre os processos de avaliação de currículo. Eu quero fazer um randomizado, hein, doutor? Eu quero fazer um randomizado pro TDAH, hein? Vou te mandar depois o projeto, vou te mandar para tu dar uma olhada. A minha ideia inicial, eu quero fazer um randomizado aí, crianças com transtorno de atenção e hiperatividade. Tem que querer fazer, alguém tem que fazer. Mas não é essa pessoa que você falou que só quer fazer currículo, entendeu? Para currículo, a maior parte das pessoas, das instituições, dos concursos, para avaliar o currículo, ninguém olha detalhe, não existe esse critério. O Léo tem um artigo, a Dilson também tem um artigo. Vamos lá ver o que é. O do Léo é ensaio clínico. Não. As avaliações de produção científica em currículo são avaliadas bem grosseiro. Primeiro parâmetro é tem, não tem. Isso é um grande divisor de águas. Realmente, quem tem se diferencia de quem não tem. A maior parte das instituições, inclusive, tem escala para atribuir um pontinho ou 0, se tem ou não tem. Tem, beleza. Nacional ou internacional. Aí também são divisor de águas. A maior parte das instituições também tem uma escalinha nacional ou internacional. E para por aí. Ninguém quer saber se foi a cura do HIV, a cura do câncer, ou se foi os 15 casos de câncer do seu hospital. As pessoas só querem saber se tem artigo ou não, se é nacional ou internacional. E ponto. Então, se você tem pretensão de fazer só para currículo, faça 1, 2, 3, tente que seja numa revista internacional, se não for, seja numa nacional, e ponto. Não precisa perseguir o desenho, perseguir uma revista específica. Ninguém vai dar mais ponto no seu currículo, porque o seu artigo está no Lancet e o meu está na revista da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ninguém vai perseguir isso, entendeu? Ninguém vai nesse detalhe, ninguém vai nesse mérito. Por isso é que eu falei que se for para fazer só para currículo, não precisa de um esforço imenso. Pode ir na lei do mínimo esforço. Você está no seu direito de não querer ser pesquisador. Isso é uma profissão. Não podemos todos ter a mesma profissão. Perfeito. Excelente, excelente. Nossa, é incrível. Acho que a galera que está pegando, que está prestando atenção, está pegando aqui as dicas para sair na frente, lá na frente, no longo prazo, para conseguir mais oportunidades. Perfeito. E, doutor... Agora, se, por exemplo, você vai pedir um estágio de pesquisa, você vai pedir um research fellow. Não, mas aí é outra coisa. Você está me pedindo um estágio de pesquisa. Eu vou analisar o teu currículo de pesquisa. Eu não vou analisar qual hospital que você fez residência, não vou analisar qual especialidade você tem, vou analisar o teu currículo de pesquisa. Aí é outra coisa. Aí você escolheu ser pesquisador. Então, aí importa o tipo de pesquisa que você faz. Por exemplo, tem só uma vaga de research, tem 5, 6 candidatos, eles vão ver onde é que são os artigos, quantos são, qual o desenho.
qual a importância das revistas. Vamos ver realmente quem é um pesquisador mais refinado, né? Perfeito. E agora eu quero trazer que conversa muito com esse tema que nós estamos conversando aqui, que é a questão da faculdade privada e da faculdade pública. Eu, por exemplo, eu sou bolsista numa faculdade privada. Então, assim, é bem perceptível que na faculdade privada não tem tanto incentivos para a produção científica como, por exemplo, tem na Faculdade de Medicina da USP. Ali vai ter laboratórios, vai ter professores que são doutorar, tem PhD que fazem pesquisa, que estão ali na trincheira. E a minha faculdade, a maioria dos professores são médicos que dão aula, né? Tem alguns que são pesquisadores, que gostam, mas a maioria é médico que dá aula e tem mais essa pegada do consultório, do bloco cirúrgico, né? Não todos, mas a maioria é assim, né? Não são todos que fazem produção científica, que estão ali produzindo, como você que é pesquisador, né? Tu citou essa questão da profissão pesquisador. E aí o cara que está na faculdade privada, como que ele tem que se localizar assim para ele conseguir também fazer uma produção científica ao longo da faculdade? Então, é o seguinte. Primeiro, com certeza essa diferença existe. Mas vamos ser honestos. Esse não é o principal motivo pelo qual você não está fazendo pesquisa. Não é esse, não. É você não se esforçou o suficiente. 1, 2, 3 professores que sabem fazer pesquisa tem em qualquer lugar. Separar ele no cafezinho e falar, professor, pelo amor de Deus, eu quero fazer o artigo, vamos fazer. Ele vai aceitar. Eu mesmo oriento mais de 10, 12 grupos. Todo mundo que manda mensagem no Instagram. Doutora Adilson, eu quero fazer pesquisa com o senhor. Eu falo, tudo bem, me puxe no WhatsApp. E vira um grupo de pesquisa, vira artigo científico publicado. Existe essa diferença dos grandes centros acadêmicos? E não, existe, com certeza. Existem centros mais referência em pesquisa? Existem. Mas o principal diferencial, na minha opinião, pelo que eu vejo, que eu interajo com um monte de estudantes de todo o Brasil, vejo a heterogeneidade da capacidade da pessoa, da vontade da pessoa, o principal diferencial é sua vontade e sua dedicação. Um orientador, você só precisa de um, você não precisa que todos da sua faculdade sejam orientadores. Um orientador para você existe, doutor, se esforce. Perfeito. Então, pegar um professor para te orientar e essa questão do grupo, né? Como que funciona essa questão de eu montar um grupo de pesquisa para fazer uma pesquisa? Tu acha que pode ser sozinho? Eu mesmo faço a minha pesquisa, pego o professor, faço lá, como tu mencionou aqui no início, escolho 10 melhores artigos, leio 5 ali que eu achar mais interessante, domino, pego as revisões sistêmicas daquele tema, domino aquele tema e depois eu pego ali alguns ensaios clínicos para ver como que eu posso ramificar a minha pesquisa e faço sozinho, ou tu prefere mais grupos? Velho, eu já fiz pesquisa sozinho. 50% ou 60% dos artigos que eu tenho publicado eu fiz sozinho, desde a ideia até o artigo. Esse não é o melhor caminho, eu vos garanto. É um caminho muito sofrido. Você vai apanhar muito, muito, muito mesmo. Eu já tive artigo recusado 6 vezes até publicar. Porque eu era inexperiente, completamente sem orientação, querendo fazer na marra. Hoje em dia, o mais comum é eu mandar artigo para uma revista só e aceitar. Mas nem sempre foi assim. E acreditem, trabalhar com alguém que sabe o que ele está fazendo faz toda a diferença. Então, o meu conselho seria, só faça sozinho se não tiver opção, não tiver nenhum professor na sua faculdade, nenhum professor em outra faculdade. Não sei se vocês sabem, você pode fazer pesquisa com qualquer pessoa do planeta, né? Não precisa ser o professor da sua faculdade, o seu professor de epidemiologia. Não precisa, né? Você pode fazer com qualquer pessoa que existe no mundo. Você pode pegar o seu e-mail, mandar para um e-mailzinho para um professor de outra universidade, ou professor fulano, vi que o senhor faz pesquisa sobre TDAH, queria participar ou queria lhe propor. Esse é um e-mail que o pesquisador gosta de receber. Novos projetos. Então, vocês podem fazer com qualquer pessoa. Sozinho, última chance. Seu primeiro trabalho, sozinho, última das últimas chances. Né? Façam se não tiver escolha, mas se tiver escolha, procurem alguém. Proponham. Quando vocês procurarem alguém, tem 2 caminhos. O primeiro caminho, que é o melhor, é se for como você, Léo, que já tem uma ideia, algo estruturado. Aí você leva essa ideia para um pesquisador, para alguém com experiência. Essa pessoa vai refinar essa ideia. E aí vai melhorar, vai deslanchar. Se você não tem uma ideia, mas quer fazer pesquisa, tudo bem também. Qualquer pesquisador, por básico que seja um pesquisador médio como eu, você cruzar comigo no corredor, falar assim, Adilson, quero um projeto de pesquisa, eu vou tirar um do bolso, eu devo ter uns 5 no meu bolso agora, vou tirar um do bolso para lá fazer isso aqui. Todos os professores, todos os orientadores, todos os pesquisadores têm sempre 1, 2, 3 projetos de pesquisa no bolso
com indisponibilidade para fazer. E ele vai entregar para você, vai ver sua vontade e falar, ó, faz essa aqui. Ou, ó, estou fazendo com o João e o Pedro um projeto, você vai entrar para participar. Então, eu acho que a vontade, a proatividade do acadêmico é o fator determinante. Não venham com essa de, minha faculdade, o professor de epidemiologia é péssimo, ele próprio nem sabe. Tudo bem, eu já entendi isso. Faça algo para mudar isso. Perfeito. E agora, Adilson, já que tu falou, né, dessa questão da epidemiologia na faculdade de medicina e a matemática do artigo. Então, por exemplo, eu quero lá fazer um estudo, transtorno de atenção e hiperatividade, quero fazer um estudo randomizado, quero ver o desempenho das crianças, né, em idade escolar na prova usando metilfenidato, aquelas que não uso, e o grupo controle. E a matemática? Né, eu tenho o projeto na cabeça e a matemática, como é que fica a matemática? Eu pego uma consultoria para fazer a matemática, eu faço sozinho, o pesquisador faz a matemática também, ou terceiriza a matemática do estudo? Então, o ideal numa pesquisa decente é que você não seja o tudo, né? Eu já fiz alguns trabalhos, sei lá, 50% dos meus trabalhos, como eu falei, eu sendo o tudo. Sou o cara que idealizou, sou o cara que coletou os dados, sou o cara que fez a estatística, sou o cara que escreveu o artigo, sou o cara que discutiu com os revisores. Isso não é o ideal, isso não é bom. Tá? O bom é ter um grupo. Quando se chama grupo, não é várias pessoas fazendo a mesma coisa, são várias pessoas diferentes, com valências diferentes. Tá? Então, você precisa ter alguém com valência em estatística. Para um trabalho mais complexo, inclusive, como esse que você quer fazer, você precisa ter esse alguém antes que o trabalho comece, senão existe um risco moderado de já começar errado. Isso não está lá na frente. E tem que repetir tudo. Tá? Se você não tem, você pode consultar, pode usar uma consultoria externa. Existem várias empresas de estatísticas. Mas se você conseguiu esse primeiro passo, que é o seu orientador, ele vai saber resolver isso, tudo bem. Ele já tem um estatístico no bolso, geralmente. Os outros 25 trabalhos que ele publicou, quem fez a estatística? Então, ele já sabe. Seu orientador tem 30 trabalhos publicados. Então, ele sabe como resolver esse problema. Se você não sabe, seu orientador não sabe, fale comigo, manda um direct, eu sei como resolver esse problema. Para a estatística básica, você está fazendo, sei lá, os casos de hipertensão no seu hospital. E a estatística seu descritiva, média, mediana, moda. Tudo bem, pegue um litro de café, liga o YouTube, você vai descobrir como se faz. Mas se for um pouquinho mais avançado do que isso, você precisa consultar alguém. Tá? Mas o YouTube resolve, tem aplicativos por aí, vem no YouTube como se calcula a média, a mediana, a moda, erro padrão, desvio padrão. Isso você pode fazer. Você vai aprender a fazer. Você tem que acreditar que você é muito inteligente. Você pode aprender o que você quiser. É só querer. Tem 80 bilhões de neurônios ali à vontade, né? É só estimular eles para fazer sinapse química. Mas o ideal é mesmo a equipe. Você, seu colega. O ideal é que algum membro da equipe já domine mais a estatística. Se não tiver, tudo bem. Então vocês discutam qual dos membros da equipe vai começar só a estudar essas coisas que eu falei, ver vídeos, ler livros, começar a aprender a fazer a estatística mais básica. Tem vários cursos de estatística, mas tem que ter alguém que se dedique um pouquinho mais a isso. Realmente é um problema, né? A estatística faz muita diferença no artigo. 50% do artigo é a estatística. Perfeito. E aí outra questão que eu queria levantar aqui, que a gente já, então tá claro, pega um bom orientador e o número de pessoas que tu acha interessante no artigo. Então vou pegar o meu orientador, vai ter eu, vai ter um colega, talvez, que vai ajudar ali a aplicar, né, para coletar os dados, e vai ter 4, 5 pessoas, tu acha que é o ideal ali, mais ou menos? Isso não tem uma resposta padronizada, né, Léo? Depende do que a gente quer fazer. Então, a única resposta para isso é o bom senso. Não vamos fazer um relato de caso com 10 pessoas. Até porque tem revistas que dão um número de pessoas em cada desenho de estudo, um número máximo de autores. Então, não vamos fazer um relato de caso com 10 pessoas. Mas se a gente quiser fazer um ensaio clínico ou uma corte com 50, 100, 200 pacientes, podem ser 10 pessoas. Então, não tem um número mágico. O ideal para se valorizar ainda mais o critério de meritocracia e se valorizar ainda mais a produção científica é que entrem só pessoas que ajudarem no trabalho. Mas ajudarem mesmo. Uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é ajudar no trabalho e ser autor do trabalho. Vocês podem ler nas diretrizes, nas revistas, vocês vão ver que isso não é da tua cabeça, definir quem merece ser autor. Isso já está definido, tá? Já existem diretrizes que definem quais os critérios para alguém merecer ser autor. Ser seu amigo não é um critério para merecer ser autor. Eu operar o paciente
não é um critério. Um dos últimos trabalhos que eu publiquei, 1 ou 2 meses, foi um trabalho de uma transferência de aumento que eu fiz com a cirurgia geral. Nenhum cirurgião geral é autor. E eles fizeram a cirurgia comigo. Isso não é um critério de autoria. O que eles fizeram com o paciente foi assistência. Aquilo é a profissão deles. Eles são cirurgiões. Cirurgiões operam pacientes. Isso não dá autoria do trabalho. Então, vocês podem ler mais authorship criteria, mas eu vou falar resumidamente o que é critério de autoria. Coletar os dados, fazer tratamento estatístico, escrever o artigo, revisar o artigo. Esses são os 4 principais critérios para você ser autor de um trabalho. Para você ser autor de um trabalho, para ter o teu nomezinho lá, como todo mundo gosta, você precisa fazer pelo menos uma dessas 4 fases. Tá? Então você precisa pelo menos isso. Ou você é o cara que idealizou o trabalho, ou o cara que fez análise estatística, ou a pessoa que coletou os dados, ou a pessoa que escreveu o artigo, ou a pessoa que revisou o artigo, que geralmente isso é o autor sênior que faz, tá bom? Obviamente que na prática existem algumas leis do bom senso, né? Não vai comprar uma briga de graça. Você foi na imunologia, você nem é imunologista, você pediu para fazer um trabalho no laboratório da imunologia, você foi tão bem recebido, você nem sabia onde é que ficam as pipetas. Os caras criaram todas as condições para você fazer o trabalho. Pelo amor de Deus, coloca o professor titular da imunologia como seu coautor, apesar de não cumprir com esses 5 critérios. Existe algum bom senso também, mas o critério é isso. Ser seu amigo, lhe ajudar, atender o paciente no ambulatório. Não é não, tá bom? Perfeito, excelente a explicação. Acho que ficou bem claro essa questão aí. E ao longo da nossa conversa que ficou claro, né, que às vezes a pessoa acaba, né, criando muita coisa ali e dificultando. E na verdade tem que ser o básico, fazer o básico ali bem feito, que você vai conseguir fazer uma produção científica ao longo da faculdade, Sim, né, Adilson? sim. Eu acho que eu fiz uma live a semana passada e uma das coisas que eu falei, eu vou repetir aqui. A maior parte das pessoas que desistem da ideia de fazer pesquisa, que chega até o fim da graduação, até o fim da residência, sem ter um artigo publicado, cai em um dos 2 extremos. Ou ele não faz porque acha que fazer pesquisa é muito difícil, e que não é verdade, não é. Ou ele não faz porque ele acha que fazer pesquisa é muito fácil. Eu não faço porque não quero, isso é muito fácil. Na hora que eu quiser, eu sento e faço. E na hora que ele quer, senta e faz, vê o tamanho do sabugo e aí desiste. Então, realmente, não é uma coisa difícil, tipo, quase impossível, não é, com certeza absoluta. Mas não é uma coisa leviana, é uma coisa de um esforço médio. Se você consegue fazer a faculdade, pelo amor de Deus, você consegue fazer um artigo. Não tem isso. Você não está fazendo porque não quer. Perfeito. E a questão de estágios, né, para a gente conseguir laboratórios, por exemplo, para conseguir fazer estágio, a gente pode também tentar, né, pensando no contexto da galera que faz faculdade privada, como eu, né, precisa de um laboratório e na faculdade não tem o laboratório que o cara precisa, também vai nessa questão que tu levantou, né, de mandar um e-mail, conversar com o professor, explicar, né, pá, eu posso usar o teu laboratório, eu quero fazer tal e tal pesquisa, mas na minha faculdade não tem. Não, com certeza, com certeza. As pessoas que fazem pesquisa, elas fazem pesquisa porque elas gostam da pesquisa. Então, elas nunca vão dificultar alguém que tem vontade de fazer pesquisa. Você deve pensar assim, entendeu? Então, você vai falar com um pesquisador de outra faculdade que você quer fazer pesquisa com ele, ele nunca vai dificultar, ele nunca vai impedir, porque ele faz pesquisa porque ele gosta da pesquisa. Então, a sua iniciativa tem altíssimas chances de ter sucesso. E mesmo quando não tem sucesso, mesmo quando você fala com seu professor, com seu orientador, com fulano e cicrano, e não sai um artigo, pelo menos você soube muito no conceito dessa pessoa. Um aluno que me parou no café e me pediu para fazer pesquisa, mesmo que não deu certo a pesquisa, esse aluno ganhou um respeito diferente de minha parte. O cara não é uma pessoa qualquer, tem um diferencial. A pesquisa, ela diferencia muito o médico. Não é obrigatório fazer pesquisa, mas é um atributo muito a mais o médico que faz pesquisa. Quando eu me apresento como neurocirurgião e pesquisador, as pessoas têm outro olhar sobre mim. Por isso é que eu sempre faço questão de me apresentar assim. Porque vocês precisam entender o seguinte, para as pessoas que estão na dúvida se fazem pesquisa ou não. A pesquisa, ela não vai te dar valências técnicas. Você não vai ser o melhor cirurgião por fazer pesquisa, mas a pesquisa ela vai te dar conhecimento, tá? Então, se você pensar num gastro que faz endoscopia e o outro gastro que faz endoscopia
escreve os artigos sobre endoscopia, com certeza absoluta, o que escreve os artigos sobre endoscopia tem maior conhecimento do que o só faz, porque só faz ele para fazer ler, e ele lê o que o outro já escreveu. Você está lendo o que eu escrevi, não tem condição de você se comparar a mim, entendeu? Então dá um diferencial muito grande e dá um up, um prestígio na carreira que vocês não imaginam. Por exemplo, você falou em pedir para fazer estágio fora. Você pede para fazer estágio fora, fazer com quem? Você sabe quem melhor opera lá? Você sabe quem é o melhor médico lá? Não, você pede para fazer com o cara que escreveu os livros, escreveu os artigos e apareceu no congresso. Você não manda um artigo, uma carta para John Hopkins falar quem é o vosso melhor cardiologista para eu fazer estágio com ele. Não, você vê os artigos, fala, esse aqui, o nome dele aparece em todos os artigos. Procura no Instagram, manda um DM para ele, né? Exatamente. Você precisa, isso dá um up muito grande. Então, quem está na dúvida precisa entender isso. Tá? Alguém está perguntando se TCC é ou não um trabalho científico. É um trabalho científico. Precisa diferenciar trabalho científico, publicação científica, artigo científico. Tá? Trabalho científico é qualquer trabalho que seguiu o método científico. Então, você fez o seu TCC, você seguiu o método científico. Porque ou você fez uma revisão bibliográfica, ou você fez uma revisão sistemática, ou você fez uma revisão com meta-análise, que são trabalhos secundários, ou você fez um trabalho primário, que é o que o pessoal nessa fase inicial chama de trabalho de campo. Tá? Então, é um trabalho científico, ponto. Mas ele não é uma publicação científica, porque o cara que está lá no Canadá não sabe que você fez esse trabalho. Então, quando é que ele vira uma publicação? Como o nome indica, quando ele for publicado, quando ele for a público. Tá? Então, para trabalhos de pós-graduação, que são as dissertações, que é o trabalho do mestrado, e as teses, que são os trabalhos de doutorado, esses trabalhos podem ser publicados em repositórios. Tá? Então, a partir do momento que você defendeu a sua tese ou a sua dissertação e ela foi para um repositório, e o cara que está no Canadá, que está nos Estados Unidos, no Marrocos, consegue ver, ela é para o público, então ela é uma publicação científica. A partir do momento que você mandou um resumo para um congresso, apresentou um trabalho num congresso, um pôster, e esse congresso publica o anal, publica esses resumos em alguma revista, isso virou uma publicação científica. Isso já conta para o seu currículo. Você tem uma publicação científica. Tá? Mas isto não é um artigo científico. Lembrar que o artigo científico é o nível mais alto da publicação científica. Porque ele passa por uns processos que a gente pode discutir em outras ocasiões, mas ele passa por todo um trâmite. É tipo, o artigo científico é o filé do filé. Então, um artigo científico. Para você fazer um artigo científico? Para a revista mandar de volta. Da hora que você manda até a hora que você recebe? Varia muito. Não tem Falou ali que teve um que voltou 6, né? Não, teve um que eu mudei 6 vezes de revista. Foi recusado 6 vezes. Recusado. Teve um artigo que eu publiquei há 2, 3 semanas, com o Dr. Fernando, inclusive, que a maior parte do pessoal conhece, que ele foi aceito em maio de 2019. Ele saiu há um mês atrás. Então é muito heterogêneo. Depende das revistas. As revistas mais sérias, mais rigorosas, elas na verdade demoram menos, elas aceitam menos os artigos, mas quando aceitam também enrolam menos, elas saem mais depressa, mas isso é muito heterogêneo. Mas em média, eu costumo falar assim às pessoas, não sejam ansiosos. Em média, desde o dia que você teve a ideia até o dia que você vai ter o artigo na mão, é 1 ano. Tá? Aí desde o dia que você tem o artigo pronto, do teu ponto de vista, ele está pronto, até o dia que você vai ter o artigo na mão, em média são 6 meses. Tá? Então você acabou de escrever o artigo hoje, então, provavelmente daqui a 6 meses ele estará publicado, se ele for aceito em algum lugar. Então, em média, o tempo é esse. Mas que o tempo não deve ser uma métrica a ser seguida, não, porque é muito heterogêneo. Eu já tive artigo que, desde o dia que eu tinha o artigo pronto até o artigo sair, 2 semanas, 3 semanas. E já tive esse que fez 1 ano e meio. Então, é muito heterogêneo, depende das revistas, não depende de você. Então, você não pode colocar uma meta que não é você quem tem que resolver isso, né? Uma métrica fora do seu alcance, uma métrica que não dá para dominar. Então precisa ter esse diferencial. O TCC é um trabalho científico, mas não é uma publicação científica, e as publicações científicas não são todas artigos científicos. A maior parte das coisas que a gente está conversando aqui, a gente está se referindo a artigo científico mesmo. Perfeito. E como que começou, como é que surgiu aí, doutor, essa paixão pela pesquisa científica?
Foi na graduação? Foi na Foi, residência? eu comecei a fazer pesquisa já desde a graduação, que eu não me lembro como eu entendi, mas eu entendi que isso era um diferencial e que isso era muito bom ao que me interessava, buscar conhecimento novo e trazer ele para público, resolver alguma dúvida, trazer alguma pesquisa. Então, desde a graduação, os primeiros 2 artigos que eu escrevi, que não foram os primeiros que eu publiquei, vocês verem como é interessante, como existe uma diferença entre o que está na sua mente e o que está na mente dos revisores. Escrever não é igual a publicar. Publicar depende dos revisores, depende da revista. Primeiros artigos, 2 primeiros artigos que eu escrevi, um deles, inclusive, nunca foi publicado, está engavetado. Eu escrevi durante a graduação, e um deles foi publicado e o outro está engavetado. Hoje em dia eu acho que não vale a pena, não. Eu escrevi ainda durante a graduação, mas eles vieram a sair só mais tarde, porque eu cheguei a submeter numa revista e recusaram, aí ficou engavetado um tempinho e submeti depois. Mas os 2 primeiros artigos que eu escrevi ainda na graduação, e o primeiro que o primeiro que eu publiquei efetivamente foi antes de eu entrar para a residência, na transição da graduação para a residência. Aí eu publiquei um artigo. Então, entrei para a residência com um artigo publicado e hoje eu tenho, sei lá, 22, 23 para aí. E revistas internacionais, a maioria? Todos, eu acho. Todos? Todos, eu acho. Eu acho que eu tenho 3 publicações em revista brasileira de neurocirurgia, mas não são artigos, são publicações, entendeu? São resumos que eu apresentei no Congresso Brasileiro e eles acabaram sendo publicados. Perfeito. E esse processo para mim fazer a minha produção científica e conseguir apresentar ela em um congresso, né? Por exemplo, Congresso de Neurocirurgia, o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Qual que é o passo a passo que eu preciso fazer? Isso aí é muito mais tranquilo. Existe uma diferença do nível de dificuldade, uma diferença enorme entre conseguir apresentar num trabalho e conseguir publicar um artigo. É uma diferença abismal. Nos congressos, tanto nacionais como internacionais, a comissão organizadora, a comissão científica, quer que os trabalhos tenham o mínimo de qualidade para ser apresentados. O mínimo. Então, se o teu trabalho é minimamente decente, ele vai ser aceito, pelo menos para pôster. Então, congresso, enviem sempre. Escrevam algo bem escritozinho, enviem, pelo menos para pôster, ele vai ser aceito, tá? Porque ao contrário da revista, que perde quando publica muitos artigos, a revista sai perdendo se ela publicar muitos artigos que não são bons ou que não são muito bons, o congresso ganha, né? Se o congresso tiver 100, 200, 300, 500 posters, ela não perde nada. Os posters são eletrônicos. 500 posters significa 500 participantes, ou seja, aumentou o tamanho do congresso, a magnitude do congresso. Então, os congressos querem que os seus trabalhos sejam aprovados. As revistas não querem que o seu artigo seja aprovado. Quando você manda um artigo para uma revista, e eu sou revisor de várias revistas internacionais, quando você manda, o revisor pega e pensa assim, como eu vou recusar esse artigo? Aí se ele não achar nada para recusar, aí ele aceita. E congresso é o contrário, né? Congresso geralmente aceita. Congresso é tranquilo, eu incentivo completamente. E se o congresso for bom, pode virar uma publicação, né? Como eu falei. Vários congressos bons, os artigos apresentados, os trabalhos apresentados viram publicações em revista. Então você já ganha uma publicação aí no seu currículo. Então o congresso sempre vale a pena. Perfeito. E a tua rotina hoje como pesquisador na USP, como é que é a tua rotina? Tu tem que 8 horas de trabalho, tu continua indo para o bloco cirúrgico. Como é que é a tua rotina hoje como pesquisador e neurocirurgião? Então, eu infelizmente ainda não atingi o status de ter um grupo de pesquisa aqui na USP, então eu não tenho um grupo de pesquisa. Eu faço parte de alguns grupos de pesquisa maiores, nomeadamente um que a gente tem aqui de neurotrauma e o de nervos periféricos, óbvio. E, paralelamente a isso, eu coordeno outros grupos de pesquisas menores, né, que eu faço com pessoal da graduação, alguns já formados e tal, e que a gente faz fundamentalmente trabalhos secundários. A gente está fazendo uma série de revisões sistemáticas, todas na mesma linha de pesquisa. Se sobrar um tempinho, a gente até pode discutir esse conceito de linha de pesquisa. Então, a gente tem uma linha de pesquisa, está fazendo vários trabalhos secundários, todos na mesma linha de pesquisa. Então, basicamente, eu faço atividade assistencial normal, por demanda, e a pesquisa é um extra. Tem que arranjar um tempo, tem que participar das reuniões, tem que escrever na madrugada. A pesquisa é um extra, né? Para você atingir o patamar de você ter um grupo de pesquisa com financiamento e esse acesso à única profissão, ainda tem uma estradazinha. Eu acho que daqui a uns 20 anos eu chego lá.
Perfeito, longo prazo, né? Longo prazo. Longo prazo, longo prazo. Tem que treinar o córtex cingulado anterior e o córtex orbitofrontal a projetar o futuro, né? Essa recompensa, esse prazer. Pensar isso, estimular os núcleos da recompensa com pequenas vitórias que você obtém. Para você fazer pesquisa, você precisa se projetar o passo a passo, né? Acho que como qualquer coisa, né? Você precisa saber como você vai estar a curto, médio e a longo prazo. Mas tem bastante trabalho aí. Hoje em dia, agora que eu estou conversando com você, eu devo estar envolvido em 25, 26, 27 projetos de pesquisa ao mesmo tempo. Deve ter, sei lá, 50% deles ou mais. Deve ter uns 15, 20 que eu estou coordenando o projeto e mais uns 5, 6 que eu não estou coordenando o projeto. Então, é um volume muito alto, muito alto. Inclusive, eu não gostaria que fosse assim. Eu acho que deu uma descontrolada aí por causa da pandemia. Fui aceitando coisa e deu uma descontrolada, precisa parar. Mas só que também tem isso, né? Vira um feedback positivo. Quando você vai mostrando para as pessoas que você é a pessoa capaz de dar seguimento a isso, mais coisas as pessoas vão te propondo, né? Então, e o bloco cirúrgico? Não, continua operando normal. Operando? Faço a rotina de um neurocirurgião normal e a pesquisa é um extra, como eu te falei. Então, tem cirurgia normal. Perfeito. E aí, então, só para nós fechar o raciocínio aqui, então você tinha um alto número de publicações, citações em revistas internacionais, e aí tu não precisou fazer o mestrado, logo você foi direto para o doutorado. Seria essa a lógica? Os critérios, existem alguns critérios, você precisa ler o edital, mas grosseiramente os critérios para você poder fazer um doutorado direto são: primeiro, você tem que ter uma pós-graduação. Essa pós-graduação que você precisa ter feita pode ser ou especialidade ou mestrado. Então, no caso, eu já era especialista porque eu tinha terminado a residência de neurocirurgia, né? E você precisa ter um certo número, que varia de edital para edital, de publicações em revistas internacionais. O edital geralmente fala que precisa ter uma carreira científica reconhecida. Isso muda de edital para edital, mas o racional é: você não pode ser o teu primeiro dia que você vai fazer um trabalho e você querer fazer um doutorado direto. Então, você precisa ter um certo número. Quando eu me candidatei para o doutorado, eu tinha mais de 15 publicações já em revistas científicas internacionais. Você precisa ter proficiência em inglês comprovada, e você precisa ter um projeto compatível com o doutorado. E aí, não é uma matrícula, é uma candidatura. A sua candidatura passa por um comitê que avalia. Na verdade, são 3 comitês, são 3 estágios diferentes. E aí, se você conseguir as aprovações, você pode entrar para esse projeto aí, para a formação do doutorado direto, né? A proficiência do inglês é a prova do IELTS ou do TOEFL? Tem algumas opções. Uma delas é o TOEFL. Aqui na USP tem 2 opções. Você pode fazer pelo TOEFL ou tem uma prova específica, que existe um convênio entre a USP e a proficiência e a cultura inglesa, que fazem uma prova específica para isso. Você se inscreve no projeto e você faz a prova lá e a nota vai diretamente para a Secretaria da Pós-Graduação. E tem um ponto de corte aí para você poder fazer o programa de doutorado. Perfeito, então, acho que para mim, eu pelo menos aprendi muito aí durante essa 1 hora de conversa. Passa rápido, passou 1 hora, passou rápido, foi uma conversa muito agradável. Eu acho que vamos tentar manter essa rotina aí, talvez alternando os convidados para dar uma dinamizada, mas se possível, eu vou tentar manter, já avisando o pessoal, essa rotina de fazer às terças, às 20 ou às 21, alguma live falando de pesquisa. Se quiserem sugerir tópicos para eu falar alguma coisa, deixem aí em algum lugar, direct, comentário, story, sempre tem algum lugar para a gente conversar. A gente vai conversando e com certeza a próxima terça tem mais, próxima terça tem outra. Perfeito. E doutor, só marcando aqui, né, que em breve vai ter aí o podcast, né, vai gravar um podcast com certeza, dos doutores, com certeza. contando toda a tua trajetória, né, o pessoal comentou ali, angolano, né, comentando toda a tua história, a tua nacionalidade, como que foi a medicina, todos os detalhes, né, desde lá do início, da tua infância até hoje como neurocirurgião, que é um projeto aí que a gente tem, que é bem legal, que é para ajudar pessoas que não tem médico na família, que não conhece como que é a faculdade de medicina, mas quer ter uma noção, um conhecimento de como que é a faculdade de medicina. Então a gente pega médicos e disseca com o bisturi toda a trajetória deles na medicina, e o doutor Adilson vai estar em breve aí
gravando um Não, podcast com combinado, eu estou futuros super doutores. disponível e eu topo sim, a gente faz aí com todo prazer. Perfeito, então, doutor. Tenha uma boa noite aí. E gratidão por Obrigado. ter me ensinado tanta coisa, né? Para mim foi incrível. Acredito que a galera que assistiu também foi incrível aí absorver todos esses conhecimentos. Bom, obrigado, Léo. A gente vai falando aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima terça. Até mais.